Nosso assunto hoje no Band Entrevista é a situação do Brasil no contexto mundial. Nós vivemos num momento de conflitos, guerras que se prolongam e, mais do que a gente pensa, o Brasil também é atingido por essa situação internacional. Por isso, nós convidamos aqui o Gilmar Mendes Lourenço. Gilmar Lourenço é autor deste livro aqui, Política e Economia Global no Brasil. É um de muitos livros que ele faz há muito tempo, décadas e décadas de carreira como professor, como pesquisador na área econômica e, resumindo para você, consultor, ex-pesquisador do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico, que é o IPARTES, foi diretor-presidente também, ex-conselheiro da COPEL, ex-coordenador do curso de Economia da FAI e autor de muitos livros sobre a economia brasileira e a economia regional. Então, vamos aqui à nossa conversa com a participação do colega João Azevedo para entender melhor esse momento que nós estamos passando. Professor Gilmar, a gente antigamente imaginava, que bom que nós estamos no Brasil, está longe de tudo. Isso acabou, né? Com a globalização que acontece lá longe, vem bater aqui no nosso país. É verdade, o reflexo é instantâneo. Hoje nós vivemos num mundo extremamente incerto, inseguro. O episódio do ataque dos Estados Unidos às usinas nucleares do Irã representam talvez só a ponta desse processo. No fundo, é uma grande encrenca no sentido de lutar pela hegemonia ou pelo poder hegemônico do mundo. Os Estados Unidos perdeu esse papel preponderante há cerca de 10 ou 15 anos. A China vem avançando, vem pedindo passagem, se aproximou bastante da Rússia, especialmente depois da invasão da Ucrânia pelo exército russo. E isso cria uma situação de instabilidade na economia, no sentido de sinalizar um possível desarranjo das cadeias produtivas globais. Isso tem efeito nos níveis de atividade, na produção, no comércio e também pode impactar na inflação. O Brasil não está imune a esse processo, porque é uma nação, uma economia que, para o bem ou para o mal, está desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, plenamente inserida nessa globalização produtiva, tecnológica e financeira. E quais aqui no país, aqui no Brasil e aqui no Paraná também, quais os principais setores que podem ser afetados com esse conflito? Os setores da agricultura, a indústria, quais os principais setores que podem afetar, principalmente o bolso do consumidor? E ainda, lembrando que tem a Ucrânia, que também está numa situação complicada, entre outros pontos do mundo. Sem dúvida. Na verdade, os setores que são mais sensíveis a esse imbróglio global, imbróglio geopolítico e a exacerbação, a acentuação dos conflitos bélicos, são aqueles que têm uma maior inserção internacional. Então, especialmente o agronegócio, as exportações de minério de ferro, de aço e alumínio, e aí tem um ingrediente adicional que é a expressão que eu uso, é essa imprevisibilidade ambulante representada pelo governo Donald Trump. Se esse tarifaço que ele anunciou há alguns meses vier a se concretizar a partir do ano que vem, a partir do mês que vem, certamente nós teremos dificuldades não só para colocação dos nossos produtos nos diferentes mercados, porque eles devem se retrair, os preços devem subir, mas teremos também dificuldades de sustentação das nossas atividades voltadas para o mercado interno. Por quê? Porque especialmente a China, que inevitavelmente perderá espaço no terreno norte-americano, como ela tem uma capacidade competitiva maior e uma política econômica de câmbio desvalorizado que favorece as exportações, ela certamente se tornará
fortemente concorrencial no mercado brasileiro. Então, não dá para nós fazermos essas apostas, eu diria assim, exageradas, de que com o tarifaço do Donald Trump, talvez o Brasil consiga preencher alguns espaços que vão ser abertos por conta da redução do comércio com os Estados Unidos. Nós podemos ser afetados, especialmente no nosso mercado interno, por falta de competitividade. O Brasil é um país que carece de competitividade, a nossa produtividade há mais de 20 anos não cresce. E isso significa dizer que nós podemos potencialmente perder espaços tanto no mercado internacional quanto no nosso próprio mercado. É muito caro se produzir no Brasil. Falta um posicionamento maior do governo federal em relação a toda essa situação? Eu diria que o governo federal uma questão bem complexa essa que você levanta, João. O governo federal ele tem um projeto de curto prazo. Eu chamo isso de atalho. O governo federal driblou uma desaceleração da economia que inevitavelmente aconteceria a partir de 2023. Isso já vinha acontecendo no mundo por intermédio de um aumento expressivo do gasto público, especialmente aquele destinado a programas sociais. Isso foi muito bom. O Brasil cresceu de 2022 a 2024 3,2% ao ano. E agora, em 12 meses encerrados em abril, segundo o Banco Central, o PIB brasileiro cresceu 4%. Isso é ótimo, só que ele é extremamente concentrado no consumo das famílias. Não há, por parte do governo federal, um projeto de longo prazo, um projeto que amplie a taxa de investimento, por exemplo. A taxa de investimento hoje no Brasil, ela corresponde a 17% do PIB. Investimento é aquilo que se aplica em máquinas, equipamentos, instalações, aquilo que amplia a capacidade produtiva de uma economia. Mas esse planejamento não está relacionado ao ano que vem, que é o ano eleitoral? Não. Infelizmente não, porque o planejamento de longo prazo, ele não pode levar em conta uma eleição. Ele tem que levar em conta gerações futuras, o que você pretende, qual é o futuro desejável para a sociedade do país. É isso que, digamos, a política precisa encampar. E a gente não consegue enxergar isso no governo Lula. O governo Lula, talvez o grande mérito do Lula tenha sido, o Lula 3, que a gente chama, né? Tenha sido livrar o país de mais 4 anos de um governo de confiabilidade discutível. Porém, o governo Lula ele é conduzido por uma personalidade idosa, com ideias bastante envelhecidas. O governo Lula 3 ele é completamente diferente do Lula 1 e Lula 2, que tinha algumas sinalizações muito contundentes em relação ao longo prazo, investimentos em infraestrutura, investimentos em ciência e tecnologia. Esse governo ele está demasiadamente preocupado com o curto prazo e, nesse aspecto, o João tem razão, na medida em que, quando você se preocupa com o curto prazo, você está enxergando exclusivamente as próximas eleições e não as próximas gerações. E aí é que está o problema, porque as próximas eleições estão aí no ano que vem e o governo, isso é público, todas as pesquisas têm demonstrado, está enfrentando um desgaste que se complica. E o próprio Congresso começou agora a trabalhar sem dar muita atenção para o governo, o que dá a impressão que nós vamos entrar num ano, a partir de agora até a eleição do ano que vem, numa época imprevisível. É verdade, infelizmente. A ciência política, ela reserva uma análise para o Brasil bastante interessante. Com a redemocratização em 1985, e o Brasil foi o único país no mundo que se redemocratizou pela via pacífica,
pela via do voto. Essa redemocratização ela foi consolidada com a Constituição de 1988, que apontava, com o número enorme de partidos que nós tínhamos, que os presidentes da República governariam num sistema chamado presidencialismo de coalizão. O que é isso? Ele teria que compor maioria legislativa para aprovar os projetos de interesse da sociedade brasileira. Infelizmente, a partir da década de 2000, com o episódio do Mensalão, e a década de 2010, com o famoso Petrolão, esse presidencialismo de coalizão se transformou numa espécie de presidencialismo de cooptação. O governo passou a cooptar o Congresso. Que significa vantagens em troca de favores do Congresso para o governo. O toma lá, dá cá. E, lamentavelmente, a partir de 2015, 2016, com a deposição da presidente Dilma, não que ela não merecesse sair, o governo dela estava caindo de podre. A partir disso, especialmente com a criação das emendas impositivas, nós praticamente viabilizamos uma espécie de semipresidencialismo. É o Congresso que dá as cartas, é o Congresso que formula e executa o orçamento. Isso o presidente anterior, no ano de 2022, praticamente transferiu essa atividade para o Congresso Nacional. O Congresso ocupa ministérios, o Congresso abocanha verbas dos ministérios, o Congresso tem o fundo partidário, o fundo eleitoral, e o Congresso tem 54 bilhões de reais por ano para as emendas. Isso é maior, Vila e João, que o orçamento para investimentos do governo federal. Com isso, as políticas públicas ficam colocadas em segundo plano. Mais importante é aquele recurso que aquele deputado, aquele senador destina para o seu reduto eleitoral. E o que é pior, isso acaba tornando praticamente os deputados e senadores figuras eternas. Eles dificilmente perderão uma reeleição, na medida em que hoje eles têm praticamente o controle quase que total do orçamento geral da União. A crise do INSS e a crise do IOF também é um problema que o governo tem enfrentado muito nesses últimos meses, né? Isso aí vai impactar também no ano que vem. Sem dúvida, são pecados, né? São pecados que em política têm uma punição normalmente contundente. A questão do INSS, segundo é divulgado pelos meios de comunicação, ela aconteceu em governos anteriores, mas a descoberta do escândalo teria acontecido em 2003 e as autoridades teriam sido alertadas para isso e pouco ou nada fizeram. Quando estourou agora, o governo conduziu de uma forma, a meu juízo, completamente equivocada, tentando priorizar a identificação de culpados antecessores e não uma resolução rápida do problema, e isso criou um processo de corrosão da credibilidade do governo. A história do IOF, ela começou errado e só podia acabar de uma forma esdrúxula como essa, né? O presidente da República, quando dá posse do novo presidente do Senado e do presidente da Câmara, fez questão de dizer numa entrevista coletiva de que não haveria nada a ser encaminhado no Congresso Nacional que não passasse por um aviso prévio, uma discussão prévia. O ministro da Fazenda preferiu despejar o assunto para o Congresso Nacional e virou nisso. A sociedade não aceita aumento de impostos e o Congresso,
que não tem lá muita responsabilidade fiscal, rejeitou essa medida encaminhada pelo governo. E quem paga essa conta? Quem paga essa conta é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira vai pagar o calote, o roubo dos recursos dos aposentados, e a sociedade brasileira vai pagar pelo buraco nas contas públicas provocado pelo não aumento do imposto sobre operações financeiras, que é uma coisa extremamente discutível. Aumentar imposto num país cuja carga tributária representa 34% do PIB e cujo déficit público total representa 8% do PIB, isso significa que 42% de tudo que nós produzimos fica com o governo e volta para nós de uma forma precária em prestação de serviços de saúde, educação, segurança, dentre outros. E, então não há saída fácil, a saída recomendada seria promover uma racionalização e uma estratégia de cortes efetivos de gastos públicos, o que dificilmente vai acontecer em 2025, muito menos em 2026, que, como vocês bem lembraram, é o ano de disputa eleitoral e na disputa eleitoral a gente sabe que no Brasil vale tudo. Nós estamos conversando aqui com o professor Gilmar Lourenço, economista. Temos um intervalo, já continuamos com esse assunto, que é a situação do Brasil diante desse quadro de instabilidade que é mundial. Já voltamos. A situação do Brasil, a situação instável no mundo, são temas que nós falamos aqui com o professor Gilmar Lourenço, lembrando que ele é economista, consultor, pesquisador do Instituto Paranaense, o IPARTS, e também foi presidente do IPARTS e também conselheiro da COPEL, entre muitos outros cargos e participação em universidades, como foi o trabalho com a FAI. Professor, o Brasil, como é que fica num quadro tão complexo? Porque algo que aqui no Brasil a imprensa cobra muito é que o governo não cuida das pessoas com que o governo anda, no plano internacional, né? Por exemplo, essa ligação com a Rússia e até mesmo uma indiferença com a Ucrânia, para dar exemplos nas aproximações que o governo faz. O governo Lula tem o mérito de, especialmente a partir dos episódios dos atentados contra a democracia em janeiro de 2023, ele passou a priorizar uma inserção externa diplomática mais ativa. O problema é que ele talvez exagere nas relações ideológicas e não priorize adequadamente os interesses estratégicos, notadamente aqueles na área comercial. A despeito da afinidade ideológica, é fundamental uma relação com a China. A China é o nosso principal mercado, mais de 1/3 das nossas exportações são direcionadas à China. Os Estados Unidos é o segundo maior mercado e precisa ser preservado, independentemente do comando político lá. O comando político numa democracia, a alternância de poder, é muito provável que o presidente Donald Trump, ou o grupo dele, deixem de comandar os Estados Unidos daqui a pouco menos de 4 anos. Mas nós temos que separar os interesses comerciais das afinidades ou das animosidades de natureza política. Por exemplo, foi extremamente desagradável o Brasil ficar durante muito tempo em cima do muro em relação ao episódio ditatorial na Venezuela. Isso foi um absurdo.
É inadmissível que o presidente Lula não insista numa relação mais intensa com a Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial no Cone Sul. Também é absurda a posição dele no sentido de não identificar a natureza agredida da Ucrânia em relação à guerra com a Rússia. Então, esse tipo de coisa representa um atrapalho na visibilidade que o mundo tem de um governo de esquerda, de um governo progressista, de um governo de inclusão social, o que é reconhecidamente positivo, de um governo que tem uma forte inclinação para a área de preservação ambiental, para a área da transição energética, mas tudo isso, de certa maneira, fica encoberto por essas posições dúbias ou por essas posições um tanto quanto acanhadas do governo Lula em relação a um posicionamento mais firme nas relações com os diferentes países, isso independentemente da coloração ideológica. Até porque, cá para nós, fala-se muito que o governo Lula é um governo socialista, inclusive tinha toda aquela pecha, aquela propaganda de que nós não podemos votar no Lula porque nós não queremos o comunismo do Brasil. O Lula nunca foi socialista, o Lula é um político de centro-esquerda e é um político extremamente oportunista. Foi assim que ele conseguiu se eleger presidente da República, se reeleger, foi assim que ele conseguiu eleger uma presidente absolutamente desconhecida no ambiente político e foi assim que ele conseguiu voltar ao poder em 2022. Só que essa volta ao poder foi de certa maneira surpreendente. A esmagadora maioria dos analistas esperavam um Lula mais maleável nas relações externas. E que medidas o senhor enxerga hoje que podem ser tomadas para que o país não entre assim numa questão, uma inflação muito grande, né, num problemas econômicos enormes que o governo acaba não conseguindo resolver e deixando, se não for reeleito, deixando para o próximo sucessor. E lembrando que é um cenário instável politicamente no mundo. Sim, e nós não estamos fora. Nós temos no mundo um redesenho também político. Houve o avanço da ultradireita, especialmente na Europa. A volta do Trump nos Estados Unidos faz parte desse redesenho. E aqui, o Trump não tem um braço direito, talvez tenha um dedinho direito no Cone Sul, que é a Argentina. Eu creio que, João, o risco de inflação no Brasil ele vem sendo muito magnificado pelos analistas e pelos formadores de opinião. A inflação, a hiperinflação, é um negócio do passado. Na véspera do Plano Real, tem inclusive no livro um capítulo que eu dedico a analisar os 30 anos, hoje seria 31 anos do Plano Real. Na véspera do Plano Real, a inflação anual no Brasil era de 5.000%. Hoje, nós estamos preocupados com uma inflação de 5,3% em 12 meses até maio, medida pelo IPCA do IBGE. Eu me atrevo a dizer que a inflação no Brasil é coisa do passado. Nós temos, sim, o que os economistas chamam de pressão de demanda por conta desse déficit público, porém a situação fiscal brasileira ela não é tão catastrófica quanto apregoado pelo mercado financeiro e por alguns formadores de opinião. No primeiro quadrimestre de 2025, o setor público teve superávit primário. Por incrível que pareça, essa bomba fiscal que o pessoal fala muito, ela é consequência da PEC da transição, que foi negociada pelo governo eleito em 2022 com aquele Congresso para acomodar
as promessas de campanha do Lula e do Bolsonaro. O Bolsonaro criou, sim, uma bomba fiscal de efeito retardado que explodiria em 2023. Com isso, legalmente se instituiu a possibilidade de ter um déficit público primário, receita menos despesa, sem considerar juros, de mais de 200 bilhões de reais em 2023. Talvez esse tenha sido o pecado original do Lula 3. Em vez de fazer o ajuste fiscal de cara para colher os frutos em 2024 e 2025, ele preferiu gastar. Aí o Banco Central, independente, resolveu iniciar um processo arrojado de subida de juros, e hoje os juros no Brasil de 15% ao ano, quando a gente desconta a inflação, são os segundos maiores do mundo, só perdemos para a Turquia. E isso paralisa a economia, isso aumenta a inadimplência de empresas e de pessoas, e isso pode custar caro, se não em 2025 e 2026, pode custar caro para quem assumir a cadeira de presidente da República em 2027. Mas foi um erro estratégico, dá tempo de corrigir, nós temos 1 ano e meio para fazer essa correção. Pode custar uma reeleição, mas pode ser feito. O governo está praticamente sob o controle do Congresso agora. É uma situação difícil porque tem aí até o ano que vem para fazer entrega para quem foi eleito depois e não se vê uma perspectiva de pacificação nesse clima, Congresso, governo e onde pode acabar essa história? Não, a pacificação a chance de pacificação é zero, apesar daquela lua de mel entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, inclusive acompanhando a delegação do Executivo em viagens internacionais, esses líderes do Congresso, eles obedecem à lógica de proteger, de preservar os seus comandados. Professor, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu aqui. Muito obrigado e vamos contar outras vezes aqui com a sua colaboração nestes fatos que nós analisamos. Muito obrigado pela presença. Um prazer conversar com vocês, perguntas tão estimulantes e difíceis de serem respondidas. Espero ter atendido parcialmente a demanda. Muito obrigado, professor. E muito obrigado a você que ficou ligado aqui na TV Band.